Está aqui, vamos lá. Capítulo 6 de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 que diz: ora, a fé é o fim, o fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então nós vemos no versículo 6 que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Galardoador daquele que o busca. 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, a promessa era vir de Deus. Abraão, por ser servo de Deus, porque Deus falava através dele, ele que tinha a visão de Deus. Ele era o líder ali, daquela comunidade, daquele povoado. Ele era o líder. Deus, assim, já tinha chamado ele, tirou ele de entre a sua família. Não trazemos aqui alegoria, não. Pelo contrário, é a palavra do Senhor. Deus fez a promessa para ele, disse: Abraão, sai da tua parentela, do meio da tua parentela, e vai a uma terra aonde eu te mostro que emana leite. Está aí, essa palavra. Deus falou também com Moisés, né? Tirou o povo para uma terra que emana leite, a mesma terra. E o Senhor Jesus está falando cada dia conosco, para nós sair das coisas que não provêm da verdade, para das coisas que traz dor, traz tristeza, mas não traz alegria da alma. Como é que nós podemos alcançar? Pela fé. Pela fé. Nessa tarde nós estamos aqui através da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, através do Espírito Santo. Essa carta direcionada aos hebreus, lá em Roma, que veio de Israel, direcionada aos hebreus, porque essa carta ela veio para esclarecer, ela veio para tornar possível a promessa de Deus àqueles que se encontravam na terra, né, de Roma, porque uns dizem que foi Paulo que escreveu. Ela não relata o autor, relata só a carta aos hebreus. Carta, quando você está num lugar e você envia uma mensagem, ou um telegrama, ou um telefonema, já está indo uma mensagem. E nessa mensagem trará ao autor que escreveu, para aquele que vai ouvir, ou melhor, que vai receber o esclarecimento, né, daquilo que foi prometido, o que foi falado, ou mesmo até uma saudação. Veja que, quando foi direcionada, relatando através, no cabeçário, né, no número 1, né, no capítulo 1, versículo 1, diz: ora, a fé é o fim, o fundamento. Está dizendo bem claro, ora, a fé. Por que veio essa notícia, essa carta foi direcionada ao povo para não perder a fé naquele que tinha prometido, quem é? Deus. As coisas que o Senhor tinha ouvido. Como diz a palavra do Senhor, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vem através da carta, e a carta aos hebreus direcionada ao povo de Deus. Deus ele não vai falar para o ímpio, não, aquele que está lá fora. Pelo contrário, ele fala para o seu povo. A notícia vem para o seu povo, que ela seja boa ou seja mesmo de provação, vem para o seu povo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, Deus quer que nós se achegamos, amamos uns aos outros, falamos a verdade um com o outro, andamos, né, de comunhão um com o outro. Não,
irmãos de Deus, mas veja bem, sempre tem alguém que não recebe a correção de Deus, porque Deus repreende e castiga tanto quanto ama, porque se não fizer as coisas de Deus do jeito que Deus quer, Deus castiga. Mas Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Mas ele está falando aqui da fé, porque todo aquele que chega a ele sabe que ele é galardoador daquele que o busca. A palavra galardão quer dizer um prêmio. Deus ele não vai falar para ninguém para deixar em vão, não. Deus não vai revelar a nossa vida no texto. Deus revela porque ele traz a solução para nossos problemas, para a nossa vida. E ele está dizendo para o povo não perder a fé. E bem assim nessa tarde, você, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo, não perca a fé no Senhor, não desvia do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. E ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vimos, mas esperamos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho que era justo diante de Deus. Que era justo diante de Deus. Agora eu lhe faço uma pergunta: como é que nós estamos diante do Senhor? Pensa nisso. Segundo, pela fé Enoque foi transladado para que não visse a morte. Está aí. E no 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu ouvi. Nós temos de ouvir e concluir. E colocar nossa fé. Essa é a resposta nessa tarde. Não perca a fé. Não perca o ânimo. Não perca as promessas do Senhor. Porque quando Deus escreve, porque Ele está alertando, Ele sabe do que vai acontecer, daquilo que pode acontecer e daquilo que ainda está por vir. A Bíblia diz lá em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus avisa antes de acontecer, para que nenhum dos teus filhos, porque Deus revela para os seus profetas, seus servos. Deus não revela para o mundo, não. O Espírito Santo não habita no mundo, habita em nós. Mas é necessário colocarmos a fé, porque a justiça ela provém de Deus. O milagre vem através da palavra, através de Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que menciona, que fala a palavra, que impulsiona a nós a trazer a mensagem, a palavra do Senhor. Quem traz a palavra do Senhor? Os profetas. Não é qualquer um que traz a mensagem de Deus. Mas para isso é obrigado a nos preparar. Se preparar. E aí nós vemos que quando o autor que escreveu as cartas aos Hebreus, relatando que para o povo não perder a fé, esperar no Senhor. Mas o que nós vimos hoje é diferente. Veja, lá em Isaías capítulo 40, versículo 29 diz: dá força ao cansado e multiplica a força a quem não tem nenhum vigor. Os jovens certamente cairão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e voarão como águia. Mas hoje em dia as pessoas estão fazendo imagem de águia e vendendo nas igrejas. Águia, não, é como? Parece, mas não é. Nós somos ser humano. Quando João escreveu o Apocalipse, viu aquele ser com 4 rostos. Veja bem, pensa nisso. Você imagina uma pessoa com 2 rostos, já algum mutante, né, que não se vê em alguma ficção, com 2 rostos, as pessoas já temem. Você imagina 4 rostos. A Bíblia diz que ele falou que ele perdeu as forças. Daniel, quando ele viu aquela visão, ele caiu como morto, porque é algo
é algo que só Deus pode falar. Mas a Bíblia diz que quando Moisés, quando Deus passou por ele, falou o nome dele, a maravilha do Senhor, ele botou a mão no rosto para não ver, que ninguém conseguia ver o rosto e ficar de pé. E muitas vezes as pessoas se fantasiam a palavra, a mensagem do Senhor com coisas humanas. A Bíblia, Jesus disse que para aquela mulher que falia, no capítulo 4 de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, quando ele falou para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus, tu pediria água e ele daria água viva. E mais na frente deixa bem clara que Deus é Espírito, e importa os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Está aí. A palavra de Deus não é entendida material, carnal, não, é espiritual. A Bíblia diz que o Espírito disse tudo e ninguém disse nido. O Espírito Santo de Deus disse tudo, sabe o que nós precisamos, sabe o que estamos falando, sabe aquilo que você precisa, que você está passando, mas um milagre vem através do Espírito Santo para as nossas vidas, através da palavra de Deus, que muitos estão rejeitando na igreja. Já não quer mais ouvir a palavra do Senhor, já não quer mais ir para o culto, já não quer mais adorar. Você vai ver, o culto está passando, as pessoas passando, outros estão até dando risada, mas naquele dia vai estar anotadinho tudo isso. Jesus vai falar: está vendo, você passou lá, está vendo meu servo, minha serva, estava lá, aquela igrejinha é lá mesmo. Lembra que você passou dando risada para ela, agora você está falando que quer entrar no meu reino? Está aí, meus irmãos. Minha igreja é cheia, tem 200, 300 pessoas, tem banca mofada, mas naquela do show, as igrejas antigamente não eram assim não. Os templos, casa do Senhor, era casa de oração, não se vê mais isso. Esse dia eu estava vendo, não estou puxando o saco da missionária, mas é verdade, ela pregando, falando: pastor, a missionária Nilda, ela falou: pastor, sabe o que acontecia? Eu estava conversando aqui na rádio, ela falou: pastor, você sabe o que a primeira acontecia? A gente tinha uma reverência, chegava na igreja, dobrava os joelhos, só levantava quando o pastor levantava. Irmã, eu lá estou nesse mesmo jeito ainda. Eu não sento nas primeiras cadeiras, eu sento lá no fundo. Se me chamar, bem, se me chamar, eu fico sentadinho no meu lugar, mas dobro meu joelho, só levanto quando o pastor levanta. Eu aprendi assim. Mas hoje em dia não tem mais reverência, as pessoas criticam. Não estou criticando, pelo contrário, mas é uma falta de respeito. A palavra oração quer dizer orar. Quando Jesus ia para o monte, ia para orar, não para cantar. Hoje em dia você vê pandeiro cantar, cantoria é pura, é profetização, é palavra, pregando palavra. Jesus não estava pregando no monte, ele ia para orar. E hoje em dia o que você vê hoje em dia é a cantoria. Um dia estava no monte, pastor me levou, chamou aquele grupo jovem, ele foi para lá, e Deus falou: meu filho, fica atento. E antes de subir o monte, o Senhor falou: fala para o meu povo. O Senhor falou: tem gente aqui que o inimigo vai pegar, cuidado, pode até mais te levar. E dito-me disso, me deram ficar dando risada. Mesmo, vem baixinho, barrigudinho, né? Não tem aparência, nem formosura. Amém, glória a Deus, porque Deus me fez assim. Não posso mudar, só o Senhor pode me mudar. Mas eu posso ser demonstrado com os irmãos que tem a sabedoria de Deus, que Deus usa para me repreender. Eu fico feliz por isso. E levar, e de repente, nós estávamos ali, então a cantoria, levar, e o povo começou a rodar e pular. Aí daqui a pouco aquele jovem caiu no chão. Era o mais bonito, lindo, maravilhoso. Lindo mesmo, bonitão, né? Bonitão, todo fortão, todo musculadão, né? Nossa, filho da bênção, né? Bênção. E o Senhor falou: meu filho, fica em espírito. Olha aí. Não deu outra hora, ele caiu. Quando ele caiu, ele começou a botar a mão na garganta. O inimigo estava tentando enforcar ele. Ele e uma jovem estavam em fornicação. Um monte de essas mesmas práticas. E de repente, eu falei: meu Deus. E eu saio, eu falar: sai para onde? Falando na cara. Meu Deus, e tanta coisa. Eu falei: meu Deus, aquele foi uma experiência. Pode acontecer comigo. Ai de mim, ai de nós. Não foi com ele não, qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos a erro. Mas as coisas de Deus não podemos. E de repente, aí um fala, os profetas, cada um sabe dos irmãos, e fica no fundo. Ninguém deu ouvido. As coisas de Deus não é vista pela aparência. É pela fé. Se vê as coisas de Deus pela fé. Quando você sobe com um propósito diante do Senhor.
Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para buscar, para fazer a tua obra, pregar a tua palavra, fazer o que se lhe apraz aos teus olhos. É isso que Deus está querendo hoje, que nós venhamos para Ele com adoração de coração, corpo, alma e espírito. Aí de repente sai, nossa, daqui a pouco caiu mais um jovem, aí tudo demoniado. Aí de repente o Senhor falou, agora levanta a mão, levanta o povo em oração. Aí tu fica, quando era um batendo no outro para querer orar, para expulsar, e nada. Aí de repente o Senhor levanta em oração, o povo em oração. Nós levantamos o que estava lá em cima. E o que aconteceu? Deus operou um milagre. Acabou. Aquele fogo que estava, acabou. A emoção que estava, acabou. Entrou o temor. Ai meu Deus. Até em mim, porque já estava o temor. Pastor, Deus não mandou. Eu falei, não, Deus mandou profecia. Deus não profetiza no monte não, viu? Nós viemos para o monte para orar, para ir para a igreja, Deus vai falar na igreja. Mas hoje em dia, não cabe em mim, não estou julgando, pelo contrário, é uma realidade. Nós vivemos dias atuais. Nós precisamos se adequar à vontade de Deus. Não Deus a nossa vontade. Que Deus faça a tua vontade, assim na terra. Em Mateus capítulo 6, versículo 12 a seguir. Senhor, seja feita a tua, mas o contrário hoje está ao contrário. Que Deus faça a nossa vontade. Que Deus me perdoa dessas práticas humanas. É isso que o Senhor está falando em Hebreus, carta aos Hebreus, está deixando bem nítido. A fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas que esperamos. Espera no Senhor. Confia nele. Não para. Tenha o temor de Deus. Temer ao Senhor. Porque se até o mal obedece, nós, ser humano, faz as coisas que só ele sabe. Continua buscando. Ajuda o teu pastor. Ajuda a tua pastora. Ajuda aquele que está na frente de um líder. Não reclama, porque ele está na frente. Sempre usa essa humildade. As pessoas muitas vezes, eu vejo que, mas não cabe a mim julgar os meus irmãos. Que nem um dia o meu pastor Viana, quando ele na Moca, ele mora aqui no Parque São Rafael, quando ele na Moca. E um dia ele, não estou falando dele, falando daquele homem de Deus maravilhoso. Tanto ele como a esposa, minha família, eu amo meus irmãos. E é meu pastor, sim, porque Deus colocou ele para me ensinar. E um dia, mas Deus permitiu ele falar aquelas palavras para me provar. E ele chegou e falou assim, irmão Domingo, arruma um trabalho, senão você quer ficar vagabundo? Fiquei olhando assim. Aí eu vi que não foi ele, mas se assim o Senhor permitiu, que ele viesse. Eu falei, meu pastor, eu tenho procurado, mas a minha alma se alegra na casa do Senhor. Tem coisas que só o Senhor mesmo para dar resposta. E passando uma prova, 2 anos de prova, mas Deus estava me ensinando. Hoje, quantas vezes não fui daqui do Parque São Rafael, na Moca, quando eu ligava na Moca, ali na Rua dos Trilhos, né, na Igreja de Deus para Todos. Bênção de Deus. Meus irmãos, aqui os irmãos Cleito, aqui do Feira da Junta, irmão Cleito, irmã Ana Paula, irmão Robson, a irmã Kelly, a irmã Ninha, todos ali, pastor Antônio, pastor Celina, né? Bênção, bênção de Deus, foi bênção de Deus na minha vida. Mas não é porque hoje o Senhor deu uma autoridade que eu venha dizer, não, eu tenho que respeitar ainda mais, porque são ministros do Senhor. Hoje em dia as pessoas estão abrindo a boca, tocando os ungidos de Deus, sem a direção do próprio Deus. Cuidado, para que não venha a ser ferido. Com aquela palavra dele lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada. Por isso que, ai de mim, se tiver com essas práticas, graças a Deus estou de pé hoje pela sua bondade do Senhor. Porque quem sou eu para achar que sou alguma coisa? Eu sou servo, conservo de todos os pastores, todos os ministros e ministras do Senhor. Sou conservo, estou para ajudar. Então não cabe a mim questionar a obra de Deus. Cabe a mim é corrigir, né, redarguir e encorajar. É a missão de cada servo e serva de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra nessa tarde, a fé. Guarda a fé. Paulo disse, né, combati o bom combate,
encerrei a carreira e guardei a fé. Guarda a fé e apresenta ele ao Senhor aquilo que você tem. Pode ter certeza disso você mesmo, minha irmã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe, fique com Deus. Essa é a palavra nessa tarde, né? É uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que assim o Senhor continua falando em nossas vidas, no nosso coração, e deixa Deus, né, fazer uma grande obra em nossas vidas. É o intuito de cada servo e serva de Deus. Fica com Deus, que Deus abençoe. Queria agradecer a Deus pela essa oportunidade, por essa programação, por essa rica e imensa oportunidade que só Ele nos concede. Fica com Deus, vamos entrar em oração, agradecer a Deus por essa oportunidade, também por essa palavra. Glorioso Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, lhe agradeço por essa palavra, para os teus filhos, e principalmente para mim, Senhor, que necessito, meu Deus, aumenta a minha fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir a tua palavra, Senhor. E que nessa tarde os teus filhos, aquele que meditou, que irá meditar, que ouviu, Senhor, não procede, meu Deus, humanamente, mas espiritual, que o Senhor nos enviaste, e assim graças te dou por essa oportunidade, em nome de Jesus, né? Que até quarta-feira, se Deus quiser, a partir das 15 horas estaremos aqui, em nome de Jesus, não perca às 15 horas. Também queria convidar os irmãos, você que está aí nessa tarde, quinta-feira, a partir das 19 horas, na rua de Bandeira de Aracabi, número 349, ali na igreja, ela vem a plaquinha, Igreja Assembleia, bênção de Deus, né? Com a pastora Nilda, bênção do pastor, eu esqueci o nome do pastor, mas estamos ali faz pouco tempo, e é bênção do Senhor, eu tenho certeza disso. Estamos convidando aqui, é isso, ajudar, estou ali para ajudar, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo possa estar hoje, amanhã e até nas nossas vidas. Todo aquele que criou na palavra diz amém, até quarta-feira, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Um abraço.